Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial Eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale a candidata à Prefeitura de Jacareí, a professora Suzete do PSOL. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora, viu? Eu que agradeço, Thaís, agradeço ao Jornal Vale e parabenizo vocês por democratizarem a informação nesse período de eleição, que é tão importante para a população fazer sua escolha, conhecendo as propostas dos candidatos. Parabéns. E a gente sabe que a senhora foi candidata à Prefeitura em 2012, a deputada, a vereadora e agora volta como candidata à Prefeitura de Jacareí. Por quê? Conta pra gente por que a senhora tomou essa decisão. Primeiro, que nós do PSOL sempre discutimos a maior participação dos setores que eles chamam de minoritários e não são. Mulheres, negros, indígenas. E nós, nessa perspectiva, nós queremos mostrar que há necessidade da representatividade da mulher na política, não como querem alguns, a mulher que serve de laranja, né? Infelizmente tem muito isso ainda, mas a mulher que pode discutir politicamente e ser, como nós somos, alternativa para a população de Jacareí. E a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, que agora foi tão afetada durante o período de pandemia. Quais que são os projetos? O que a senhora pensa em fazer caso seja eleita? Bom, nosso programa ele prioriza inverter uma lógica que existe em Jacareí de sempre estar a serviço dos mais ricos, dos poderosos, né? Então, quando nós dizemos vamos governar para o povo mais vulnerável, os mais pobres, os que estão em situação de periferia, de situação de rua, essa gente que precisa mais da atenção do governo, nós incluímos aí a necessidade de criar trabalho e renda para essa população. Então nós precisamos discutir com os grandes empresários da cidade que está na hora de que eles façam o sacrifício, mantendo os empregos, né, sem demissão, sem fechamento de empresas, porque até aqui nossa cidade tem dado a eles. Há casos, inclusive, como o caso do transporte, que é gritante. A JTU recebe isenção de imposto e na hora da pandemia, a primeira exigir do governo que a indenize pelo prejuízo. E o governo é subserviente. Não, nós não queremos isso, nós queremos por isso. Governar, inverter essa lógica. Governar para a população mais carente, a população que mais precisa. E com isso nós precisamos acabar com esses privilégios, acabar com o mecanismo que possibilita a corrupção, como terceirização, como essas vendas sem compra, sem licitação, todos esses mecanismos que possibilitam, porque nós queremos que a população conheça e saiba. Há muita falta de transparência em Jacareí, sabe? Que a população conheça e saiba como o dinheiro é perdido, vai pelo ralo e não chega à população, porque o dinheiro da corrupção mata mais do que arma letal. Então nós queremos governar para o povo trabalhador, as trabalhadoras e os trabalhadores de Jacareí, acabando com a corrupção e invertendo a lógica. Governar para os que realmente precisam de recursos. E outro ponto abordado pelo seu plano de governo é o fim dos cargos de confiança. Gostaria que a senhora abordasse um pouquinho mais esse ponto. Obrigado por pontuar, Thaís, porque isso é muito caro ao servidor público, ao trabalhador público que se dedica, que realmente faz mover a cidade e vê chegar um apaniguado, um amiguinho do prefeito eleito e tomar o cargo de maior salário, a quem ele tem que ensinar o trabalho. Na maioria das vezes nem fazem nada, só assinam e recebem o grande salário, enquanto o servidor está em Jacareí há muitos anos sem reajuste real de salário. O atual prefeito diz que deu um reajuste inverdadeiro. Isso é uma inverdade. Ele começou uma reforma administrativa que não concluiu e deixou de fora os que estão na linha de frente agora, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal do nível superior, os professores, que também são linha de frente. Né? Só hoje ele anunciou que não vai ter aula, retornar às aulas esse ano. Foi vacilante nesse sentido. Então nós queremos dizer que nesse sentido nós vamos resolver assim. Na área da educação, a senhora aborda escolas em período integral, com a possibilidade das mães ficarem com os filhos em um dos períodos na escola. Eu gostaria de entender melhor como funcionaria se essa permanência das mães em um período não poderia tirar algum tipo de autonomia dos professores. Como que seria isso? Primeiro que nós, quando falamos em educação, veja, é muito caro a mim, porque eu, como grande, você também deve considerar,
base para a sociedade, o fundamental para que o cidadão possa exercer plenamente seus direitos e também exercer seus deveres e usufruir dos seus direitos, né? Mas nós vemos o seguinte, é possível fazer a escola de ensino integral. Eu sou freiriana e, como dizia Paulo Freire, o ensino é que se precisa ser integral. Nós vamos dividir a escolaridade em 3 níveis até, né? No primeiro tempo ele vai para a educação básica, no segundo período ele vai para a área de esportes e no terceiro período lazer, atividades lúdicas. E isso, porque nós chamamos a família à escola, um grande desafio do professorado é atrair a família à escola. A gente só chama quando tem problema, né? Já vê, há um problema, não um problema. E quando tem os conselhos de classe, via de regra, você consegue muito mais ter os pais dos meus alunos. É preciso que a família participe junto. Às vezes o aluno precisa de um apoio e ali a frequência da família, a presença da mãe pode auxiliar o professor e a professora. Nada para tirar a autonomia de ninguém, porque nós não temos essa preocupação. Muito pelo contrário, nossa preocupação, inclusive, é que a família, às vezes, apreenda alguns conteúdos junto com o aluno. E a gente vê essa necessidade. Já que em Jacareí, no município, nós vamos tratar dos anos básicos, né, e o início do fundamental. Tá certo. E na saúde é uma série de projetos, né, ali começando por dobrar o número de médicos, dobrar o número de leitos e construir o hospital municipal. De que forma, né, com o orçamento atual, esses projetos conseguem ser concretizados? De novo, nós vamos voltar à necessidade de inverter a lógica. Porque os outros que passarão por aqui, ou já passaram, né, outros já governaram a nossa cidade. Antes diziam que não, que o hospital é muito oneroso, o município não tem porte. Agora, está todo mundo falando em construir. E está no nosso programa desde sempre, porque é uma reivindicação da população de Jacareí. Por isso que nós, mais uma vez, insistimos. É possível, inclusive, atrair verba, parte do orçamento, parte da verba que nós vamos conseguir, aumentando os impostos, acabar com essa isenção dos grandes empresários. E aí você tem dinheiro, você vai ter que na escola. Porque se a gente podia, por que eles agora podem? Antes nós, o pessoal, éramos os lunáticos que falavam. Eles levaram a Santa Casa de Jacareí a uma situação caótica, que pegaram a humanidade para resolver, né? Há 17 anos sob intervenção, parece que a dívida se aumenta. Eles trocam acusações agora. Não vem aqui para dizer que, como o governo aumentou a dívida, eu vou dizer. O que nós vemos é má administração da Santa Casa desde sempre, que foi gerar uma greve do servidores públicos da saúde de Jacareí. Já como nós participamos, obviamente, do lado dos trabalhadores. Então, nós queremos fazer, é possível, Jacareí tem porte para ter um hospital municipal, o que não estaria acontecendo com tanto problema agora, naquela pandemia. E na área de assistência, a senhora fala na criação de abrigos para acolhimento de vítimas de violência, como mulheres, por exemplo. Essa foi uma demanda de organizações para a atual gestão e não foi desenvolvida. Por que a senhora acredita que essa seja a melhor opção? Veja, a pandemia mostrou que há uma outra pandemia. É mundial o problema da violência contra a mulher. E ela aumentou no mundo inteiro. Então, na nossa cidade não é diferente, né? Nós precisamos ver com muito cuidado e valorizar muito, fortalecer e ampliar a rede de atendimento dos CREAS. Né? Jacareí só tem 2 CREAS. E a OMS diz que o município tem que ter um CREAS a cada 20 mil habitantes. Né? E a Jacareí, por exemplo, nem o Conselho Municipal consegue fiscalizar essa verba e garantir a distribuição da verba que existe, para que a Guardiã Maria da Penha seja fortalecida. Jacareí só funciona até 2 horas da tarde, como se a violência só fosse acontecer até 2 horas da tarde. Para que a gente possa colocar mais meios, aí, mais profissionais para isso, você vai precisar fazer concurso, para ter mais médicos, mais psicólogos, mais advogados para atender nessa área, concurso público que, por sua vez, cria trabalho. E aí isso me leva a um programa que capacite a mulher vulnerável a que ela possa ser inserida no mercado de trabalho, né? E também a gente precisa fazer, nesse sentido da assistência social, não é menos importante, uma campanha educativa na qual a gente lute contra
o racismo, a homofobia, o assédio moral à mulher, o assédio sexual. São aspectos que a gente precisa ver com muito cuidado. A senhora até já chegou a abordar um pouquinho o transporte público, mas a gente vai voltar. Que no plano de governo a senhora fala sobre a municipalização do transporte público. Explica para quem está nos assistindo o que seria isso, de que forma funcionaria, por favor. Obrigada por não deixar passar essa, Thaís, porque essa também é uma grande questão. É o gargalo que tem toda a política de Jacareí. Que ninguém resolve esse ovo de Colombo, ninguém resolve essa questão. Porque nós precisamos que a cidade se livre desses contratos vitalícios. Eu estou em Jacareí há 27 anos, e é sempre a JTU, é um monopólio que ninguém quebra. Hoje eles brigam, PT e PSDB, que já foram governo, querem voltar a ser, mas eles garantiram isso na nossa cidade. Eles garantiram esse monopólio, eles fazem isenção, oferecem isenção a esse senhor. Como eu falei agora mesmo, na pandemia, o governo foi chantageado pelo dono da empresa e essa empresa demitiu trabalhadores, essa empresa usou a medida provisória número 936 do governo federal para reduzir o período de trabalho, reduzindo o salário, deixou os motoristas e cobradores em situação difícil na vida no momento da pandemia. E demitiu trabalhadores. E não paga, já por 2 vezes na pandemia. Eles atrasaram o salário dos trabalhadores e tiveram que ir à greve, ameaça de greve. Ontem, se o prefeito nos liberasse o salário até meio-dia, eles iam à greve de novo com toda razão, com todo direito. Porque essa empresa, ela é inimiga dos trabalhadores do transporte de Jacareí, ela é inimiga da população de Jacareí que está tendo que enfrentar transporte coletivo lotado na hora da pandemia. O trabalhador tem que ir para o trabalho. E aí nós não vamos criar Secretaria de Mobilidade Urbana para dar emprego a amiguinhos, a pseudo-adversários que estavam lá brigando na eleição anterior, mas acabou a eleição, estava tudo abraçadinho, ganharam secretarias com salários altos para muitos deles que nem conheciam, gente que não é nem concursada. E é por isso que nós dizemos, temos que valorizar o seu trabalhador concursado, que constrói essa cidade. Porque é triste você ver, chegar e passar você que já está ali há muito tempo, sabe do valor que você tem para construir a cidade e ver. Portanto, nós vamos. E aí você vai me perguntar, de onde vai sair o dinheiro para municipalizar? Nossa, você dá isenção para a JTU. Você dá a ela o salário que ela bem tem, o valor de passagem que ela bem entende. A JTU chegou ao cúmulo de ter a seu favor um conselho de mobilidade urbana manipulado. Vocês sabem disso. Eles colocaram idosos que não eram idoso no representante que não era idoso, colocaram gente ligada à empresa, da família dos trabalhadores da empresa, gente ligada à empresa, colocaram pessoas que não eram deficientes para opinar sobre deficiência. O Conselho de Mobilidade Urbana já era isso. Então, se você tira todo esse privilégio dessa empresa, você consegue, só com o que você vai lucrar de benefício para essa empresa, você vai poder reverter essa verba em favor da população e dar a ela o transporte público que ela merece. Porque nós temos que, Thaís, aproveitando já falando em mobilidade, nós temos que desestimular o uso do automóvel. Hoje o rapaz começa a trabalhar sem ter emprego fixo, rapidamente ele compra um carro, porque ninguém aguenta ficar pendurado no ponto do ônibus. Então nós temos que desestimular. O transporte em Jacareí é muito difícil, o tráfego em Jacareí é complicado, porque as ruas são estreitas, antigas, né? Temos que ter mais modais viários ali, incentivar o ciclismo, né? Ciclovias, incentivar, e não ficar presos a essa JTU, que é inimiga da população, porque cada vez torna a situação da população mais difícil. Só para registrar uma coisa, existe uma lei que favorece, garante a nós mulheres a parada do ônibus depois das 10 horas, onde nós quisermos, por uma questão de segurança. Eu só consegui isso uma vez. E o motorista que parou no dia de temporal na porta do condomínio onde moro, semana seguinte eu fui procurar para agradecer, estava demitido. Eu tenho vontade de achar esse homem para saber se foi por isso. Porque os trabalhadores não são treinados de modo a serem atenderem, embora sejam ótimos.
Gente, eu lá na minha cidade, desde Jacareí, eu estou aqui em São José nesse momento, né? A população reconhece o atendimento que os motoristas e cobradores nos dão. São muito atenciosos, mas parte da empresa é treiná-los, qualificá-los e dar-lhes condição, liberdade para poder desenvolver um trabalho bom. Isso começa pelo salário, que seja em dia. Né? O que justifica essa situação que estamos vivendo em Jacareí? De trabalhadores tendo que ir à greve para receber na época da pandemia, quando o prefeito está garantindo os ganhos da JTU. E, candidata, a gente sabe que Jacareí já há muitos anos é governada basicamente por 2 partidos, né? Eu gostaria de ouvir da senhora como convencer, então, o eleitorado de que agora é hora de mudança e também um pouco de como seria a sua relação com o Legislativo, caso ele não fosse maioria. Olha, nós não vamos governar sozinhos. Nós vamos governar com a população, para a população. Eu estava observando, se você assistir a sessão de Câmara agora, todos falam que não são governadores, não são vereadores de determinado partido nem de governo, estão para a população. Agora, porque aquilo ali é um palanque para eles, a eleição. Mas durante o ano não é o que você vê, não é o que você vê. Porque a população precisa ter muito evidente na sua cabeça que os vereadores, eles têm ligação direta com Brasília. Porque eles representam parlamentares que estão lá e de partidos. Esses partidos que estão envolvidos na corrupção. Não é menor que um vereador esteja num partido que está envolvido em escândalo de corrupção. Não é menor. Não é menor. E o PT e PSDB colocam para a população essa falsa polaridade, porque acaba, ao fim e ao cabo, são irmãos siameses separados. Eles parecem irmãos siameses separados na maternidade, porque têm as mesmas práticas. As mesmas, se você observar, não valorização do trabalhador público, publicidade enganosa, agora a saúde, agora não vamos mexer com a Santa Casa, agora um que foi governo quer fazer da Santa Casa um puxadinho, o outro quer fazer um pronto-socorro municipal. Esses que já governaram a cidade já mostraram serviço de que e de quem estão. Nós, o pessoal, nunca governamos a cidade. Mas nascemos sob o signo da luta contra a corrupção. Nascemos sob o signo da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, das ditas minorias que não somos. E eu tenho certeza que é a hora do PSOL, a hora de dizer para as eleitoras que nós estamos como a opção para ela poder escolher entre um e o outro que vivem. Sempre voltam com a mesma carinha gentil, simpática, carinha programada para dizer sim na hora da eleição e quando passa a eleição dizer não. Então, acho que nós estamos tendo espaço, e esse espaço, por exemplo, que vocês estabelecem, democrático, porque os menores partidos dificilmente têm espaço, para dizer para a população que ela tem uma alternativa e que chega dessa coisa. Porque os 2 partidos estão metidos em corrupção, os 2 partidos. E você não pode dizer, mas o governante daqui não está. Não sei, um já está respondendo judicialmente, o outro não estabelece transparência suficiente para que possamos afirmar. O dia que tiver a condição de fazer uma auditoria aí, certamente as coisas vão aparecer. Porque a população está assistindo o presidente lá em cima dizendo que acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tem corrupção. Não explica o MICHEC, né? O cheque de 89 mil para a mulher dele, a rachadinha do filho dele. Já na família tem. Se a gente procurar, vai achar mais. Mas a gente não consegue, porque não há transparência. O que nós queremos é essa transparência. Candidata, eu gostaria de agradecer a participação da senhora e agora pedir para que a senhora apresente suas considerações finais para o eleitorado que nos assiste. Primeiramente, eu quero agradecer muito, Thaís, a você, pela receptividade, ao pessoal todo, ao Vitor, ao pessoal, a todos você que está aqui na minha frente, os trabalhadores que estão envolvidos nessa tarefa que eu, repito, democratiza a informação de modo fundamental no momento de eleição. A população precisa nos ouvir. E quero dizer para a população de Jacareí que agora, nessas eleições, ela tem uma alternativa. Eu ouvi de um pronunciamento questionável, dizer, mas a senhora já foi eleição na outra vez e são sempre homens, eram 8 homens, se não me equivoco, contra uma mulher, agora são 10. O desafio aumenta. E nós não nos intimidamos.
Eu represento a maioria da população de Jacareí, 52% do eleitorado. Tenho o perfil da maioria da população do nosso país, a população negra que precisa de representatividade, precisa de ter seus direitos reconhecidos e precisa de reparação social, de recuperar, resgatar na nossa cidade nossos valores, em vez de valores dos senhores, né, dos casarões valorizados como cultural da nossa cidade. Nós temos que valorizar o trabalho dos escravizados que contribuíram para construir a nossa cidade. E nesse momento, nós somos a única alternativa que a população de Jacareí tem. Diferente desse PT que já foi, já deu, do PSDB que já foi, já deu, que não se mostra de fato, mas a população não está satisfeita. E é preciso que a população faça do voto o seu canal para expressar a sua contrariedade e a possibilidade de valorizar a participação de mulheres, mas mulheres que têm um programa, uma agenda ideológica, política, social, que valoriza os que estão em vulnerabilidade, que valoriza os que trabalham, os trabalhadores e as trabalhadoras, em detrimento desses que sempre foram privilegiados na nossa cidade. Nós vamos governar para a população trabalhadora, que são homens e mulheres, porque eu sou uma mulher que trabalha desde sempre e por isso eu reconheço o trabalho de quem constrói uma cidade. Por isso nós vamos inverter a lógica, nós vamos governar para esses e não chega, vamos lutar contra a corrupção na nossa cidade, esses apadrinhamentos. Vamos lutar para que a cidade seja melhor para quem nela vive. Uma cidade para a população de Jacareí. Por isso, em 15 de novembro, eu peço o voto dos eleitores aqui, dos leitores do Vale, de O Vale, para 50. Vote professora Suzete e vote também dos nossos vereadores e vereadoras. Temos a vereadora, a companheira Sara Cristina, número 50777, o companheiro Juliano, professor Juliano, número 50123, e o companheiro Davi, dos Químicos, trabalhador da fábrica da Johnson, também, que pode estar nos ajudando, todos eles estão nos ajudando muito a construir esse programa que reflete os trabalhadores, os direitos da população. E o Davi, o número dele é 50.000. E o meu número, professora Suzete, 50 pessoal. Muito obrigada, candidata. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. A gente se encontra em uma próxima entrevista, então. Até mais.